Meus queridos, vamos abrir a Bíblia. Quem trouxe um exemplar da Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Eu vou ler os versículos do 19 até o 24. Capítulo 11 de Atos, versículos 19 até o 24. Que diz: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a igreja primeira, ela teve um mover muito grande do Espírito Santo no meio dela, ou no meio deles. O revestimento de poder que Jesus deu àquela igreja foi sem igual, poderosíssima em obras, poderosíssima em palavra, e foram esses homens que deram continuidade ao grande projeto de Deus em Cristo, que era salvar e também fundar a sua igreja, que é o seu corpo, como revela Paulo. E Atos dos Apóstolos se destaca muitos homens: Pedro, Filipe, Barnabé, Paulo, né? O próprio Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos, Daniel é Velho Testamento, Tiago e tantos outros que Deus usou, inclusive aqueles que estão no anonimato, que nem aparece o nome aqui, mas que eram cheios do Espírito desde Atos capítulo 2. Mas o texto aqui está destacando um homem chamado Barnabé. Barnabé significa filho de exortação, né? Faz jus à pessoa de Barnabé. Barnabé era um camarada que eu posso dizer que ele era completo, né? Era completo na moral, no espiritual e também no social. Era um homem digno de ser imitado, de tê-lo como referência. E muitos assim tinham ele como referência. Outros até invejavam a postura de Barnabé. E um casal chamado Ananias e Safira vieram a fazer um ato muito inocente, não é? No capítulo 5, tentando imitar o próprio Barnabé em termos do ofertório, e mentiram ao Espírito Santo. E aconteceu que o casal foi morto por conta de ter trazido mentira para o altar santificado.
Um altar que tem o Espírito Santo não é brincadeira. Um altar que tem o mover santíssimo da pessoa do Espírito, temos que andar com Ele em comunhão, sabendo que Ele também nos exorta e também requer de nós postura igual à de Barnabé. O versículo de número 24, irmãos, declara o perfil exato de Barnabé. São três coisas que o versículo 24 fala da pessoa de Barnabé. Primeiro, o versículo diz que ele é um homem de bem. Depois vai dizer que ele é um homem cheio do Espírito Santo. E depois vai dizer que ele é um homem de fé. Então, por isso que eu disse que, na minha concepção, era um homem completo. Na moral, no espiritual e no social, visto que vendera até mesmo suas propriedades para ofertar à igreja e ajudar os mais necessitados. E fazia isso com toda alegria e todo amor, porque era uma prática que Jesus assim havia ensinado, e a igreja praticava isso com muita liberalidade. Graças a Deus por isso. Mas quando está dizendo que ele é homem de bem, é um homem que tem moral, que é conhecido pela sua postura moral. Mas quando você vai dissecar o versículo, você vê que o escritor coloca primeiro homem de bem, antes de ser homem cheio do Espírito Santo. Isso concluímos que para ser cheio do Espírito Santo temos que ser também homens de bem na questão moral. Não adianta nada estar no altar falando línguas ou qualquer outra coisa, parecendo cheio do fogo, mas na questão moral está totalmente fora de padrão. E o Espírito Santo não é de confusão. O Espírito Santo quer nos ajudar, como recebemos Ele como revestimento para fazer a obra de Deus. Primeiro, Ele requer que os nossos corações estejam totalmente entregues à sua pessoa. No Velho Testamento, todos aqueles homens que foram usados por Deus entregaram-se sem reservas ao Senhor. Inclusive, seus ministérios foram marcados por coisas inusitadas. Teve profeta que passou andando nu para simbolizar a situação espiritual de Israel. Dormiu de um lado só durante um ano inteiro, depois vira para o outro lado e passa a dormir na mesma posição durante tanto tempo. Tudo isso para simbolizar a Israel quando estava afastado da presença de Deus. E aqueles homens se doaram, se entregaram sem reservas ao Senhor. Inclusive Daniel, que tinha espírito excelente, conhecido também pela sua parte moral, também pela sua parte espiritual e também pela sua parte de coletividade, de social. E Daniel dizia já no primeiro capítulo do seu livro que ele entregou tanto o coração a Deus que disse que ele não iria se contaminar com nada que fosse de fora, mas estava naquele lugar, mesmo em cativeiro, que não era nem culpa do próprio Daniel, mas ele se propôs a glorificar o Deus que servia em uma terra estranha, porque era um homem de moral, um homem autêntico, íntegro. Porque também não falar de Noé, que no meio de uma geração perversa, corrompida, pecadora, afastada de Deus, além de construir uma arca enorme, passou o tempo inteiro pregando, dizendo que Deus haveria de trazer juízo aos homens através de um dilúvio, porque Pedro escreve a sua carta e diz que Noé era pregoeiro da justiça. E a Bíblia diz no capítulo 6 que Noé era um homem íntegro, era um homem autêntico, era um homem que não queria conversa com nada que fosse mal. Toda a geração de Noé se perdeu, mas ele permaneceu firme,
com a sua esposa, com seus filhos, suas noras, e Deus deu a ele o escape de estar protegido em uma arca. Quem serve a Deus na questão moral está sendo visto por todos que estão em redor, não apenas aqueles que nós convivemos mais intimamente, mas aqueles que estão de olho em nós, como andamos, como falamos, como nos vestimos, como entramos, como saímos. Isso tudo é para que Deus seja glorificado. Paulo é tão detalhista e perfeccionista para servir a Deus nessas áreas, que ele disse que nós devemos fazer tudo, seja o mínimo ao máximo, fazer tudo para que Jesus seja glorificado, ou que Jesus seja visto em nossas ações, em nossas palavras, até no apertar da mão, no abraço, no ajudar, no estar junto. Jesus deve ser visto, e Barnabé era visto como um homem de moral, um homem de bem, e antes de ser cheio do Espírito, ele era um homem de caráter irrepreensível. Caráter irrepreensível é aquela pessoa que deve ter a primeira prerrogativa para exercer o episcopado. Quem deseja o episcopado, coisa boa deseja, mas se requer moralidade, se requer autenticidade, se requer identidade, se requer santidade, se requer postura diante de Deus e dos homens, para que tudo redunde em glória para Jesus de Nazaré. Barnabé não era apenas visto como um homem cheio da graça, porque eu posso estar aqui nesse púlpito, pregar uma palavra cheio da graça, porque Deus tem compromisso com a igreja e com a sua palavra, e eu posso estar aqui pregando cheio da graça, mas em termos morais, eu ser um zero à esquerda, e serei reprovado pelo Senhor, porque Jesus já disse, pastor Gleides, no capítulo 7 de Mateus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será salvo, né? Haverá um momento que esses que enganam a igreja, ou que enganam o rebanho do Senhor, serão tomados de surpresa, quando no grande juízo, Jesus dizer assim: eu não conheço vocês, mas profetizamos no teu nome, curamos no teu nome. Sim, meu nome está acima do seu, meu nome está acima de todos os nomes, e no meu nome todo joelho se dobra e toda língua confessa que eu sou o Senhor. Eu não vos conheço, porque vocês não tiveram comigo comunhão, intimidade, não andaram na sua moral, no caráter irrepreensível, apenas por fachada. Por fachada, já dizia Jesus e o apóstolo Paulo, que pessoas que eram religiosas era vista por esses homens como cova caiada, por fora pintadinho, bonito, mas por dentro cheio de podridão. Mas nós estamos aqui essa noite recebendo essa palavra e tendo Barnabé e o próprio Jesus, o próprio Paulo, como referência de vida moral. É essa vida que Deus quer para nós. Quem vive a vida moral diante dos homens, esse está propício a ser cheio do Espírito Santo, a ser cheio da graça, a ser diante dos homens e de Deus santificado. Bendito é o nome do Senhor. Depois da moral vem o espiritual, e o espiritual é dito que ele é cheio do Espírito Santo. Isso explica, meu irmão, sim, explica a eficácia do seu ministério, não é? Ser cheio do Espírito Santo explica como Barnabé fluiu no seu ministério. Não só ele, mas tanto os outros também. Sem o Espírito Santo
o ministério não exerce nenhum impacto nas vidas. Não flui, não há fluência, não há crescimento. Não há crescimento pessoal e não há crescimento no contingente daqueles que virão a crer. Porque ser cheio do Espírito Santo é aquilo que Jesus disse lá em João 20, 22. Antes mesmo dele subir ao céu, ele disse assim no versículo 21: Eis que vos envio, como meu Pai me enviou. E disse, depois dessas palavras, assoprou e disse: recebei o Espírito Santo. No capítulo 14 de João, Jesus disse que o Espírito Santo é o outro consolador, aquele que faz obra igual ao que eu faço. É no Espírito que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você que acompanha na rede social, te alegra e te anima, porque Jesus está na tua casa, está aqui na igreja e está em nossas vidas. Glorificado seja o seu nome. Ser cheio do Espírito Santo parte do princípio de homem de bem, homem de moral, de conceito, homem que não se corrompe, que permanece o mesmo, não é? Cai 1000 lado, cai 10.000 à direita, mas permanece firme, como diz o Salmo 121, olhando para cima, servindo a quem está em cima, glorificando a quem está em cima, entregando a vida a quem está em cima, caminhando para agradar quem está em cima. Bendito é o nome do Senhor que está em cima, nas altas nuvens, em trono de plenitude de glória, e reina sobre os céus e sobre a terra. Sem o Espírito Santo, a igreja não caminha. Sem o Espírito Santo não há evangelismo. Sem o Espírito Santo não há convencimento de pecador. Sem o Espírito Santo não há portas abertas. Sem o Espírito Santo não há cura de enfermidades. Sem o Espírito Santo não há nova vida. Sem o Espírito Santo não há força, não há graça, não há alegria. Sem o Espírito Santo não há o azeite, não há o poder. Sem o Espírito Santo as cadeias não se quebram. Sem o Espírito Santo os alicerces não se abalam. Sem o Espírito Santo Satanás toma conta. Mas eu dou glória a Deus que o Espírito Santo reina sobre as nossas vidas, sobre a igreja. E é esse Espírito Santo que vai levar a igreja ao encontro com Jesus nos ares. Essa é a nossa esperança. Bendito é o nome do Senhor. Sem o Espírito Santo, irmãos, não há adoração. Sem o Espírito Santo não há nem oração, porque Paulo diz que é o Espírito Santo que nos ajuda a orar com gemidos inexprimíveis, porque tem momentos que a gente não tem nem palavras para dizer, tão pesado que está em alguns momentos, e é o Espírito que leva o sentimento do meu coração até a presença do Pai. Oh glória! E Deus ouve muito bem a oração que é feita pelo Espírito, porque Ele intercede por nós. Barnabé era visto primeiro como homem de bem, e depois visto como homem cheio do Espírito Santo. É isso que Jesus quer ver no meio da igreja, no meio de nós. Vamos deixar os perrengues pessoais de lado, não é? As queixas, as rixas, as coisas picuinhas, as coisas pequenas. Perdemos tanto tempo com isso, irmão. Agora é preciso olhar para essas referências na Bíblia e ver que as pessoas se uniam à igreja em ver a postura de Barnabé. Está escrito no versículo 24, o finalzinho dele, não é? Diz que ele é homem de bem, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Porque
o Espírito Santo leva Barnabé até Antioquia, que era uma igreja de gentios, e que no versículo 19, todos aqueles que estão no anonimato, como eu falei também, tem aqueles que estão no anonimato, que foram perseguidos pelos judeus depois da morte de Estevão, se dispersaram e foram para a Fenícia, para Chipre, para Antioquia, e começaram a pregar o Evangelho e levar Cristo àquelas regiões. E Antioquia era uma cidade grandíssima naquela época, não é? Não vou aqui tecer comentários sobre a cidade de Antioquia, porque essa não é o objetivo da mensagem, mas pregaram e começaram a ganhar almas, e almas se convertendo, e essas notícias começou a chegar, não é? E chegou em Jerusalém, na igreja mãe, glória a Deus, e os obreiros e os líderes levantam Barnabé em destaque para ir até Antioquia. E Barnabé poderia muito bem ter chegado ali e ter repreendido aqueles homens e aquela igreja, porque era uma igreja basicamente de gentios, e ele poderia ter repreendido, mas não, diz o texto que ele se alegrou, se sentiu satisfeito quando chegou, porque viu a graça de Deus no meio daquelas pessoas que se arrependeram e creram no Evangelho. Quem me ouve, se não é crente ainda, você precisa entrar debaixo dessa graça de Deus e saber o valor, e saber sim a amplitude e a plenitude da salvação em Cristo Jesus. Se alegra porque a presença de Deus na igreja traz graça. A graça é sinônimo de poder, de alegria, de satisfação, de adoração. Pode até as circunstâncias não serem favoráveis, mas a graça de Deus no meio da igreja nos traz força, nos traz sim a condição de passarmos qualquer situação, ajudando-nos uns aos outros, não ficando só. A graça não é apenas para um, mas a graça é para todos que servem a Deus, porque a graça é capacitação de Deus para nós, para podermos passar as batalhas, os vales, as dores, as lágrimas, sem perder o norte, sem perder o objetivo e nem o objeto da nossa fé e da nossa adoração. Sim, Barnabé se alegrou, porque a igreja estava cheia da graça de Deus, e ele não repreendeu o povo porque era gentio, porque a igreja, antes de ter toda a efusão entre os gentios, era basicamente de judeus, e todo mundo ali achava que tinha que permanecer, né, no judaísmo, porque não, aí Deus, diz Paulo lá na frente, que Deus em Cristo quebrou o muro da separação. Judeus e gentios agora em Cristo se unem para fazer um povo só, chamado igreja, e a graça agora está no meio dos judeus junto com os gentios. Não é uma miscelânea, é a salvação completa da alma em Cristo, seja para quem está no norte, no sul, no leste, no oeste, ou seja, todas as famílias da terra serão benditas em ti, ó Abraão, porque era nele, na sua descendência, que viria o Salvador, Jesus de Nazaré. Sem o Espírito Santo, irmãos, não teremos sucesso, nem prosperidade no que fazemos ou no que dizemos. Toda palavra que sai de nossa boca deve ser ungida pelo Espírito, e ela terá efeito, oh glória. Não, nenhuma palavra pode ser feita por imposição de homem, mas deve ser declarada debaixo do poder e da graça do nosso Deus, na pessoa do Espírito Santo.
Eu disse ao pastor Gleidson que ele me deu um tempo muito bom. Eu vou terminar antes disso, não é? Já está chegando, pastor, nem se preocupe. Mas vou terminar antes do horário que o Senhor me disse. O Espírito Santo é imprescindível para a igreja aqui ou para qualquer denominação, porque é no Espírito que as barreiras são quebradas. É através do Espírito que essas coisas de separação não existem. Igreja A, igreja B, igreja C. Paulo sabia tanto disso e andava tanto no Espírito que ele dizia assim: olha, vamos parar com essas coisas que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Eu preguei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus.